Olá, equipe, pessoal de Pedras de Fogo, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos iniciando, o processo aí de postagem das notas da segunda avaliação do IREC. Então, querendo ou não, a colaboração de todos vocês é muito importante para esse passo, tá? Então, assim, como a gente está centrando o trabalho, para essas 10 pessoas, esse grupo de Pedras de Fogo, então é importante que a gente tenha que alinhar alguns procedimentos. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá certo? Todos vocês foram convidados com base nos e-mails que o professor Newton nos passou, que tem lá toda esse ambiente que é do Google Classroom também, que vocês vão entrar como professores, que vai permitir que vocês tenham acesso a esse sistema que está sendo apresentado aqui. Basicamente é uma sala de aula comum, que nós iremos desenvolver algumas práticas, principalmente no que se referem aos processos aí voltados para a postagem das notas, tá certo? Então, vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Então, como nós iremos apresentar, nós podemos fazer postagens das notícias, por exemplo, a gente, porventura, quiser falar que a Escola Valdeci, por exemplo, já finalizou todo o processo de postagem das notas, Então, a gente já pode ir se comunicando por aqui e interagindo entre todos nós da equipe, especificamente, tá? Então, obviamente, todos nós iremos trabalhar nesse ambiente aqui que não é disponível para outras pessoas, somente para a gente, com base nos e-mails que vocês nos forneceram, tá certo? E, querendo ou não, nós iremos ver aqui na parte de atividades, Por exemplo, se de fato a gente não conseguir acessar a pasta, a gente pode vir por aqui e disponibilizar para vocês tudo isso, tá? Mas o importante é que nós, enquanto equipe que estará dentro desse ambiente, é que a gente possa acessar a pasta da turma, que é o principal que nós iremos disponibilizar aqui, que é essa daqui. Basta clicar nessa parte aqui de cima que vai ser direcionado para um Google Drive, certo? Ao acessar esse Google Drive, vão estar disponíveis todas as escolas por nome em que iremos postar as notas lá, tá? Então, todas as notas devem ser postadas por escola. Então, é importante que se filtre, por exemplo. Nós temos aí em torno de 24 planilhas, que são de escolas diversas, de Pedras de Fogo, em que nós iremos postar tanto por algumas categorias, mas principalmente filtrar inicialmente por escola. Então, por que eu resolvi fazer no Google Classroom? Porque a gente pode ter essa ferramenta de comunicação, das postagens, de troca de informações, para a gente saber como é que está cada passo, para que a gente fique se notificando. Então, abrindo essa pasta, vocês vão poder ver que temos todas as escolas, que tem a partir do primeiro ano. Obviamente, as de educação infantil não são contempladas aqui, nesse momento, já que a gente está trabalhando com as avaliações diagnósticas e, nesse sentido quantitativo das avaliações, nós estamos trabalhando com elas. Então, por exemplo, nós vendo aqui algumas das escolas, nós temos em torno de 24, que são presentes, e abrindo essas planilhas, que nós poderemos, somente nós poderemos fazer a postagem delas, é muito importante que a gente tome esse cuidado, Inclusive eu fiz algumas coisas aqui que poderiam ajudar vocês nesse sentido. São tabelas, do Google Planilhas, no Google Sheets, que a gente chama, que elas são salvas automaticamente, tá? Então é importante que a gente, por exemplo, por mais que a gente digite e não tem internet no momento, para salvar só vai ser possível com a internet, tá? E lembrando que a gente precisa também colocar algumas informações. Então, equipe, a gente precisa ter cuidado com algumas informações, Então, eu sugeri que vocês pudessem, inclusive, seguir um padrão, de forma padronizada, por exemplo, a postagem dessas notas, tá? Como aqui nós vamos juntar todos esses dados posteriormente, não tem problema se, por exemplo, eu começar pelo 7º B e depois colocar o 6º A, não tem problema da Escola Valdeci, que a gente está tomando, por exemplo, aqui, tá? Aqui na parte de disciplina, eu pedi para que,
pudéssemos seguir as siglas, né? LP para a língua portuguesa e MAT, M-A-T, para matemática, tá? Em letras maiúsculas. Basicamente, por exemplo, professores, se vocês tiverem colocado, sei lá, dados de 30 alunos, né, de língua portuguesa, uma dica que eu dou para você não precisar digitar especificamente é selecionar apenas a célula, né, o local onde vejam que tem aqui um quadradinho, então você basicamente é só arrastar que vai ser automaticamente copiado para as demais células que você quiser. Você seleciona até a que você quer. Da mesma forma, eu também sugiro, né, que seja colocado o nome do professor ou professora de maneira completa, né, todos os dados dele, se possível, de forma padronizada, né? Então, se, por exemplo, começarmos com letras todas maiúsculas, a gente colocar todas as letras maiúsculas, ou se for, no caso, todas as letras minúsculas com a primeira maiúscula, por exemplo, a gente pode também definir dentro de um padrão, tá? Aí o ano, basta colocar primeiro, segundo, terceiro, sexto e etc. A questão da turma em si, né? A gente pode usar somente as letras, no caso A, B, C, D, E, F, G, ou se for o caso de turma única. Por exemplo, na escola só tem uma, então a gente pode colocar o nome única, tá? Depois, NEE, se no caso existe esse aluno, essa aluna, né, tem alguma necessidade educacional específica. Então, se for um aluno com deficiência, por exemplo, a gente pode colocar sim, SIM, ou não, especificamente, tá? Nessa parte. Da mesma forma que também nós pedimos, por gentileza, que sejam colocados os nomes dos alunos de maneira completa, né? Sem abreviações, sem nenhuma forma que possa gerar inconsistência nos dados, lembrando que a gente já tem dados da primeira avaliação, a ideia é que a gente possa fazer um contraste, inclusive, né, entre essas informações que são apresentadas na primeira, segunda, terceira e outras avaliações que posteriormente nós possamos fazer, né? Então é importante que seja de forma padronizada. Da mesma forma, a gente tem aqui na parte das questões, né, Q1, Q2 e até Q10 são referentes às notas específicas de cada questão das avaliações. Então é importante que, inclusive, seja atentado ao critério. Inicialmente da primeira coluna, que no caso aqui a gente terá a disciplina, então não confundir essa parte, né, especificamente, colocar de forma correta. E a partir disso a gente tem uma atenção também à postagem, por exemplo, para o uso da vírgula, né? Então, por exemplo, a questão é somente 1 ou 0. Então, literalmente, você pode colocar 1,0 ou 0, literalmente, tá? E, no caso das questões que estão em uma margem aí para que você possa colocar 0,5, né? Que, no caso, tem algumas questões que permitem esse tipo de correção. Então, que seja priorizado o uso da vírgula, como a gente tem nos exemplos, né? O 0,25, o 0,5, 0,75, 1,0 ou 0 apenas, tá? E a questão da última coluna, que é a coluna de soma, a gente pede por gentileza que não seja alterada, né? Já que nós iremos fazer cálculos específicos para algumas determinadas situações, né? Então, a gente vai utilizar, inclusive com o apoio do pessoal da estatística e contabilidade, né, para que possa nos ajudar nesses cálculos aqui, tá? Mas é basicamente uma soma que a gente vai fazer de todas as questões e posteriormente outros cálculos que são relacionados ao critério de avaliação, a como foram usados os descritores, então todos esses elementos vão estar presentes nessa soma, tá? Então, basicamente, professores, a gente pede que seja colocado um abaixo do outro, né? Um exemplo, a gente dá essa sugestão, né, de que, por exemplo, chegou os resultados das turmas de 7º ano. Eu posso colocar todas elas, mas desde que eu finalize todo o 7º ano, por exemplo, 7º ano A. Então, eu coloquei todas. E chegou outra do 8º ano B, um exemplo. Não tem problema, mas desde que os blocos sejam todos íntegros, né?
Não precisa colocar linha, não precisa colocar, pode colocar literalmente um abaixo do outro, emendado, né, digamos assim. Já que a distinção será pelas colunas que temos aqui, né, por disciplina, por professor, por ano, turma, aluno, questões e etc. Tá ok? Então, basicamente, quando terminar, você vai notar que nessa parte inicial, a gente pode ver que qualquer alteração que a gente faça, um exemplo, eu vou colocar aqui o nome de um professor, no caso meu. Exemplo, coloquei aqui, né, nome do professor. Não tem problema, por exemplo, se eu tiver com a internet, você já vai ver, ó, que vai sendo automaticamente salvo aqui. Né? Você pode ver, ó, todas as alterações foram salvas no Drive, né? Então você consegue até ver também quem foram as pessoas que de certa forma fizeram as alterações. Por isso que a gente solicitou que fizéssemos também esse controle, né? Para que não tenhamos inconsistência dos dados, tá ok? Então, basicamente, seria isso, professores e professoras, colaboradores da equipe de Pedras de Fogo. E eu me coloco à disposição também para que a gente possa ir conversando, vendo as possibilidades do que a gente pode fazer ou não, tá? Lembrando que a divisão das planilhas está acontecendo por escola. Então, é importante que a gente se atente a preencher a planilha em específico, certo? Seja ela qual for, né? Por exemplo, eu tenho uma situação que a escola Severino Adelino, né, que também é conhecida como Escola Riacho, né? Eu acredito que seja também uma questão que a gente pode se atentar, né, para verificar a escola correta para o preenchimento. Mas de toda forma, também me coloco à disposição, professores e professoras, no que eu puder ajudar, estamos aqui à disposição sempre, tá ok? Um abraço e vamos que vamos, né? Vamos trabalhar essas postagens e no que tiverem de dúvidas, podem entrar em contato conosco, né? Estamos sempre à disposição.